Romantica cobriu a boca, com as mãos horrorizadas, quando o desejo desnudou os dentes. Em tal situação, vendo um homem indefeso todo exausto e traumatizado, o homem levantou a cabeça com lágrimas nos olhos e agradeceu seus dois salvadores, observando que ele já estava pensando em morrer. Romantica, junto com o personagem principal, curvou-se na frente do homem e usou a habilidade de cortador de gelo, e tudo ao redor brilhava com descargas elétricas. Desejo notou que o homem não deve se preocupar. Como ele, agora, Romantica colocou a mão nas costas do homem exausto, que estava descansando as mãos no chão. Romantica chamou a atenção do personagem principal. Romantica viu cicatrizes nas costas do homem como se de injeções. O homem olhou lamentavelmente para o chão. Quando o personagem principal se dirigiu a ele, Desejo perguntou ao homem se o alquimista conduziu experimentos neles. O homem explicou que ele veio para a mansão para conseguir uma audiência com o senhor, mas em algum momento ele de repente perdeu a consciência. E quando ele abriu os olhos, ele já estava neste módulo. Desejo arregalou os olhos em choque quando ele ouviu da cobaia que este alquimista era o diabo encarnado, porque ele injetou drogas neles e os observou. Havia muitos desses módulos. Brilhando com desejo de luz azul, fez ao homem uma pergunta sobre se havia outras pessoas neste lugar. O sujeito explicou que havia mais pessoas e ele não sabia exatamente quantos eram. Mas a julgar pelos gritos, havia muitos. Romantica continuou a segurar o homem. Quando o protagonista começou a se levantar de joelhos, ele disse a seu amigo para trazer todas as pessoas enquanto ele ia trabalhar no alquimista. Romantica estava indignado que o desejo estava de volta. O prodígio quebrou em um sorriso malicioso. Ele explicou que eles precisavam dividir seus, porque poderia haver mais quimeras do lado de fora, que eles perderam. E, portanto, alguém teve que proteger os sobreviventes. Ele disse que iria atrasar o alquimista, e Romantica era para cuidar de todos, e deveria se juntar a ele mais tarde o mais rápido possível. Romantica abriu os olhos e concordou com as ordens de Desire. No fundo dos módulos, notificações começaram a aparecer que homens e mulheres de diferentes idades começou a ser descartado. O protagonista passou pelos módulos quando os corpos das pessoas estavam deitados no chão. Desejo passou pelos cadáveres com a cabeça baixa, tentando encontrar o alquimista. De repente, o personagem principal parou na frente de um dos módulos. Ele ficou entre dois módulos brilhando com luz azul. Quando as notificações saíram que a adolescente e o menino foram os proprietários do terceiro círculo de mana e estavam programados para serem capturados. Desejo olhou para a frente atentamente, sem fazer nenhum movimento. Uma nuvem de fumaça começou a se espalhar no espaço. O personagem principal encontrou o alquimista de pé com os braços cruzados, na frente dos monitores. Alquimista Purius ironicamente observou que ele não esperava que o desejo pudesse alcançá-lo. Purius mostrou os dentes sarcasticamente e olhou para o personagem principal com desprezo. Ele explicou que estava realmente interessado no desejo e faria uma valiosa cobaia. Desejo ficou em frente ao alquimista próximo, explicando que ele também ficou impressionado. Desejo espreitou sob sua longa franja com uma carranca. Ele sabia que o alquimista cometeu todas essas atrocidades e teve o descaramento para alegar que eles eram todos legais. O alquimista olhou arrogantemente para o desejo e pediu-lhe que se abstivesse de palavras tão duras, explicando que ele apenas os ajudou a fazer um sacrifício nobre para alcançar a verdade. O protagonista ficou um pouco perplexo com as palavras
sobre o sacrifício a fim de alcançar a verdade. Purius notou que isso pode de fato um sacrifício nobre. Purius estendeu a mão para a frente e sorriu sarcasticamente. Ele respondeu: essas pessoas se tornaram a base de sua grande pesquisa, fornecendo uma grande quantidade de dados experimentais, porque sem eles, ele não poderia ter ido longe. A mão de Purius foi estendida diretamente para Desire. Silhueta Purius disse que tudo acabaria, uma vez que ele tinha um mago com 3 círculos de mana, observando que o segredo da alquimia, uma das grandes verdades que assombrou a humanidade por tanto tempo, finalmente se revelaria ao mundo. O alquimista perguntou o desejo, como um mágico que estava procurando a verdade. Não gostaria de testemunhar este momento. Desejo desdenhosamente contorceu seu rosto e olhou para Purius com nojo. O alquimista mostrou os dentes tristemente e perguntou por que o desejo não queria. Purius imediatamente abaixou os olhos e fechou os olhos com força. Ele estava indignado, porque não queria admirar a revelação. Da grande verdade, Purius começou a ficar histérico e estendeu os braços para os lados, com raiva, pedindo o desejo parado em frente a ele, porque ele não queria elogiar esta grande conquista, porque ele estava quase mais perto da verdade. Mais perto do que qualquer outro desejo, olhou com raiva para Purius. Ele queria fazer-lhe apenas uma pergunta sobre concordou em participar de seus experimentos. O alquimista ficou agitado e olhou tristemente para o personagem principal, que continuou a desenvolver sua pergunta. Ele continuou sobre se alguém havia procurado a verdade ou tinha o mesmo desejo que o alquimista. Ele também acrescentou: qualquer uma das pessoas concordou voluntariamente desistir de suas vidas por causa de experimentos dolorosos. O alquimista levantou as mãos na frente dele, em perplexidade, explicando que essas perguntas eram estúpidas, porque ele estava apenas usando seus corpos insignificantes para o desenvolvimento da civilização. Furius mostrou os dentes com alegria e olhou sarcasticamente na direção do personagem principal, perguntando se essas pessoas não deveriam agradecê-lo. Desejo imediatamente levantou a mão e usou sua magia de chamando Purius de canalha louco. O alquimista imediatamente cruzou os braços e abaixou a cabeça, observando que não importava mais, porque o desejo não era diferente daqueles idiotas da notificação do instituto, que o desejo expôs as atrocidades do raro herói Purius. Purius continuou de pé com os braços cruzados, encostado na mesa, com monitores. Como um monte de notificações apareceu. Pesquisa curiosa trará inúmeros avanços para o homem. Civilização no futuro, mas exigirá um grande número de sacrifícios. Desejo era um objeto importante, necessário para a pesquisa do alquimista, que pretendia usar seu último cartão Trump para capturá-lo. Como cobaia, Purius fechou os olhos com alegria, observando que ele não queria convencer o desejo. Qualquer outro aviso ao protagonista. Derrotar Purius. Desejo imediatamente enviou uma barragem de raios, na forma de uma habilidade de flecha carregada. Purius sorriu maliciosamente, observando que por desejo que nada sabia da verdade, isso deveria ter sido uma grande honra. Uma enxurrada de descargas atmosféricas pisca fortemente no espaço. O alquimista notou que ele dedicou sua vida inteira para este trabalho. O protagonista olhou para o alquimista, perplexo, percebendo que seu ataque não funcionou. A silhueta do alquimista estendeu os braços para os lados, com regozijo quando a mão de um monstro com descargas de correntes apareceram. Ele chamou isso de criação. Um corpo capaz de viver para sempre. Era um monstro azul,
sem olhos e um olhar sorridente. O alquimista explicou que ele havia criado a maior verdade. Notificação Desejo encontrou um homúnculo. O pináculo da alquimia Purius Nifian. A mão de um homem tocou antigos escritos de pesquisa. Curius era um alquimista que viveu há 120 anos e se dedicou inteiramente ao estudo da vida eterna. Um dos grandes mistérios da alquimia. Uma vela estava queimando em pilhas de livros. Embora a pesquisa de Purius não tenha tido sucesso, os resultados que ele deixou para trás após sua morte muito contribuiu para o desenvolvimento da medicina. A mão do homem tocou um enorme livro antigo. Purius foi aquele cujas tentativas de ir além da alquimia e combiná-lo com magia teve um grande impacto na engenharia mágica. A mão do homem segurava a base de uma vela acesa. Como resultado, Purius é lembrado como uma pessoa que fez contribuições para o progresso tecnológico. O homem apagou a vela e a sala escureceu. Ainda, Purius não deixou conquistas significativas como alquimista. As lâmpadas no espaço do porão iluminaram vagamente. Notificação de que o desejo encontrou um enorme o pináculo da alquimia. O protagonista ficou muito tenso, emitindo raios de si mesmo. Observe que esse monstro era a resposta que Purius, depois de anos de pesquisa sobre o segredo da alquimia, sobre o desejo da vida eterna, olhou para frente ansiosamente, percebendo que o alquimista estava prestes a falhar. Purius olhou para frente com raiva, não entendendo como o desejo poderia dizer a palavra falha, que para ele não existia. Purius notou que, embora seu projeto não tenha sido concluído, foi suficiente para lidar com o personagem principal. Era um azul crescido, monstro anfíbio que estava muito zangado. Notificação. Homúnculus é o último Azup-Amanga de Purius. A forma de vida mais elevada e verdadeiramente perfeita. E ele reconheceu o desejo como o inimigo que o atacou. Notificação derrotar o enorme. O Humongous imediatamente ficou com raiva e correu para correr gritando. Houve uma explosão poderosa que destruiu a parede de pedra, e todos os fragmentos voaram em direções diferentes. O protagonista se cobriu com a mão de uma forte onda de choque e uma nuvem de poeira. O personagem principal ficou em uma nuvem de poeira, tentando entender o que estava acontecendo. Outra explosão ocorreu, enviando mais poeira e pedras para o ar. O monstro azul mostrou os dentes e rosnou alto. Enquanto em uma nuvem de poeira, Desejo olhou para frente com ligeira confusão, percebendo que não era apenas um golpe, porque velocidade e força eram comparáveis a uma torre ou bispo no xadrez. Então, ele entendeu que precisava começar, aumentando sua categoria de peso. O protagonista abriu a boca, percebendo que agora ele usaria suas habilidades. Ele usou habilidades de equilíbrio, força muscular, acuidade visual e aceleração. Desejo se perguntou do que esse monstro era capaz. O personagem principal estendeu os braços para frente e usou diferentes fluxos de aura. Ao mesmo tempo, essas eram as habilidades de Kizuna: respiração e escudo de fogo. O homúnculo mostrou os dentes e fechou os olhos. De um fluxo tão poderoso, o monstro pulou no ar e repeliu os ataques do personagem principal. Desejo olhou para cima, com raiva, percebendo que o Humongous havia destruído 2 feitiços de proteção do terceiro círculo, com seu corpo sozinho, e ele não conseguia nem lutar sozinho contra um inimigo com tais habilidades físicas. O monstro, enfurecido, pulou bruscamente em direção ao personagem principal e começou a infligir uma enxurrada de sucessivos ataques a ele, de tal pressão dos ataques do monstro.
Desejo voou de volta. O protagonista olhou para o monstro ansiosamente, percebendo que ele não estava dando a ele a chance de usar seus feitiços. O enorme imediatamente voou no ar e estava prestes a lançar um ataque ao personagem principal. O Humongous atingiu o chão com todas as suas forças, destruindo tudo em seu caminho. O Humongous olhou para frente, nos restos dos escombros, não entendendo para onde o desejo foi. Desejo já estava de pé, para o lado, e observando o Humongous através de uma nuvem de poeira. O personagem principal entendeu que o monstro teve alguns ataques infantis. A velocidade com a qual ele mesmo não conseguia lidar, e não importa o quão poderosos eles fossem. Sem o controle adequado seria inútil. Desejo percebeu que o enorme não era mais perigoso do que uma criança. Desejo arranhou o pescoço e desviou o olhar, fingindo que estava entediado. Desejo ansiava, explicando ao alquimista que ele estava um pouco desapontado. Desejo olhou como um homúnculo estava por perto, frente a ele, se preparando para outro ataque. Desejo realizado que ele já tinha visto as habilidades do monstro e, portanto, decidiu acabar com isso. Desejo ficou em uma pose de luta e cerrou os punhos, dizendo ao monstro para atacá-lo. Purius riu maliciosamente, percebendo que o mágico decidiu lutar contra o monstro em combate físico. Observando sua estupidez, o alquimista olhou para seu monstro, ordenando-lhe que não espere e vá acabar com o desejo. O Humongous imediatamente correu, com um olhar furioso para finalizar o personagem principal. Desejo assistiu ao ataque com ironia e um sorriso malicioso. O Humongous voou com todas as suas forças para atacar. O personagem principal usou a habilidade de fortalecer a força muscular e atacou o homúnculo com golpes rápidos. O monstro fez uma careta no rosto após o golpe. Desejo agarrou a cabeça do monstro e enviou choques elétricos nele. Desejo prendeu o monstro no chão e enviou uma poderosa explosão de energia de sua flecha de fogo. Habilidade nisso, o enorme estava no chão e fez barulhos altos de dor. Desejo imediatamente pisou no corpo do monstro, que ficou muito tenso, já que ainda não terminou com ele. O personagem principal estava no corpo do monstro e levantou a mão no ar, chamando a habilidade de controle de gravidade. Um monte de relâmpagos brilharam no espaço do duelo. O Humongous apertou os olhos pesadamente de tal descarga. Através de seu corpo, o desejo olhou para o monstro com leve perplexidade e segurou sua mão acima de sua cabeça com sua habilidade. Desejo admitiu que o monstro era muito tenaz. Desejo imediatamente enviou um poderoso fluxo de fogo. A habilidade de flecha no monstro. O protagonista cobriu o rosto com a mão do riacho de fogo, notando que ele não esperava que o monstro durasse tanto. Línguas de chamas espalhadas por todo o espaço, e os gritos dolorosos do monstro foram ouvidos. Desejo usou a habilidade de Tether e amarrou o monstro flutuante com descargas elétricas. Desejo acenou com a mão e apontou pequenos fragmentos de pontas de fogo para o monstro. Eles cavaram no corpo do monstro e causou-lhe fortes dores. Para o personagem principal, isso foi tudo estranho, porque o monstro foi derrotado por feitiços tão simples. Desejo observou o monstro com atenção. O Humongous contorceu o rosto violentamente, absorvendo uma poderosa barragem de ataques. Desejo usou sua habilidade de lança de fogo, e uma arma apareceu no ar. Com um balanço hábil, ele soltou a lança de fogo do monstro, e uma explosão brilhante ocorreu. O enorme imediatamente pegou fogo. De um ataque tão ardente, desejo pensamento. Pateticamente, que este monstro era o pináculo da alquimia.
O protagonista ficou em uma nuvem de chamas e olhou com raiva para o alquimista. Ele disse que estava tudo acabado para Púrios, e o enorme do qual ele se orgulhava foi destruído. Desejo olhou para Púrios, que ficou com os braços cruzados na nuvem de poeira. Depois da explosão, o protagonista notou que não havia nada mais Púrios poderia fazer. O protagonista observou de perto o alquimista, ordenando que ele se rendesse. Púrios respondeu apenas com os dentes, sarcasticamente e rindo. Desejo contra o pano de fundo de uma língua de fogo. Olhou para o alquimista em perplexidade, que o fez pensar que nem tudo havia acabado ainda. O alquimista olhou para cima e gritou. Esse desejo não sabia nada. Um flash brilhante de fogo brilhou no ar. Púrios gritou que desejo nem entendeu o significado da expressão. Vida eterna, o protagonista virou-se para o lado, com confusão em seus olhos, quando Púrios gritou que ele criou e fez uma grande verdade se tornar realidade. O homúnculo de fogo enfurecido tentou atacar o personagem principal do lado. Um pequeno jardim frontal envolveu a área do edifício, em que o alquimista e o personagem principal foram localizados. Romantica andou na companhia de pessoas. Quem ela conseguiu salvar, ela carregava um homem pelo braço. E notou que eles estavam quase fora, pelo qual os outros agradeceram. De repente, Romantica olhou para trás com ligeira preocupação, lembrando o desejo ao mesmo tempo. O personagem principal foi envolvido em chamas quentes e curvou-se ligeiramente, cobrindo-se com as mãos. Ele não entendeu o que era, porque ele matou o homúnculo. O monstro enfurecido dirigiu seu olhar amargurado para ele. Desejo percebeu que era uma habilidade de regeneração, ou algo semelhante. Ele pensou que o monstro teria se recuperado imediatamente após seus ataques. Mas parecia outra coisa. O personagem principal olhou atentamente para o monstro. Debaixo de sua longa franja, o protagonista imediatamente estendeu a mão e usou sua habilidade de flecha de fogo. Ele percebeu que seria capaz de descobrir tudo isso só depois que ele o derrotou novamente. O Ryumonga zangado torceu o rosto e cobriu com a mão, tentando se esconder do ataque ardente. De repente, Desejo recebeu um golpe inesperado e voou para o lado. O personagem principal imediatamente ficou confuso e agachou-se do golpe. Não entendendo como o monstro poderia fazer isso, o homúnculo zangado olhou para sua vítima. O protagonista imediatamente balançou a mão, usando percebendo magia. Que ele já havia terminado seu cálculo. Desejo dirigiu sua gravidade, habilidade de controle no monstro, e uma poderosa barragem de energia avançou, destruindo tudo em seu caminho. O protagonista suspirou pesadamente depois de um ataque tão violento, quando tudo ao redor estava em fumaça. Notificação: formulário do desejo tem menos de 20% mona esquerda. E sua defesa diminuiu significativamente. O protagonista exalou pesadamente. Ana olhou para frente ansiosamente. Ele entendeu que o enorme tornou-se muito mais rápido do que antes, porque mesmo com a magia do aprimoramento, ele não poderia reagir de forma alguma. Os enormes localizados nos escombros. Ajoelhou-se Desejo, assistiu a este evento de perto. O enorme mostrou os dentes e fez uma careta no rosto. Naquele exato momento ele sorriu sarcasticamente. Desejo sabia que algo havia mudado. Desejo estendeu a mão para o lado prestes a usar outra habilidade com magia. Ele decidiu que valeria a pena primeiro aumentar a distância do monstro. O monstro crescido voou no ar e tentou atacar o personagem principal. Do ar, o Desejo esperou e assistiu.
enquanto o monstro rápido pulava em direções diferentes e não o atacou. O personagem principal, estando em uma nuvem de poeira, observou o monstro com perplexidade. Ele viu que o monstro não o atacou imediatamente. Desejo imediatamente dirigiu um fluxo de magia para o monstro, tentando pegá-lo. O protagonista assistiu enquanto a sombra clara do monstro brilhou na frente dele. Desejo percebeu que o monstro havia começado a raciocinar, e dar a ele muito tempo seria muito perigoso. O protagonista levantou as mãos acima da cabeça e estava prestes a usar magia azul. Com um movimento agudo, o personagem principal atingiu o chão e enviou um poderoso fluxo de energia em todas as direções. Usando a habilidade Coroa de Gelo, saca-rolhas de gelo começaram a emergir do chão. Em todas as direções, Desejo sabia que ele estava usando um raio amplo contra o monstro que não podia ser evitado. O monstro habilmente se esquivou do ataque de gelo do cara. Desejo se cobriu com as mãos do fluxo de ar. Depois de seu ataque, percebendo que as coisas estavam ruins, o monstro estava indo em direção ao personagem principal, que foi jogado de volta por uma onda gelada. O personagem principal pousou imediatamente no chão. Ele percebeu que não tinha tempo para lançar um feitiço na área. O personagem principal levantou a cabeça. Percebendo seu desamparo, ele imediatamente estendeu os braços na frente dele e dirigiu um poderoso escudo congelado em direção ao monstro. O homúnculo imediatamente levantou o punho acima de si mesmo e espada no ar, tentando se esconder do ataque de gelo. O escudo de gelo foi imediatamente destruído e seus fragmentos espalhados pelo espaço. Desejo olhou para frente atentamente, enquanto cacos de gelo voavam por ele. Ele percebeu que não tinha tempo, até mesmo pensar em seu próximo movimento, e não entendia como ele poderia resistir a tal velocidade. De repente, ele se virou para o lado, vendo a silhueta de um homúnculo atrás dele. Desejo imediatamente espalhou os braços para os lados e usou a habilidade de parede de água. A mão do homúnculo estendeu a mão das costas de Desire e tentou agarrá-lo no mesmo segundo. Ele usou a habilidade de gelo de inverno. O personagem principal imediatamente voltou e viu como o monstro foi congelado por sua habilidade. Desejo estendeu a mão para o lado e usou sua habilidade relâmpago. Esperando o monstro atacar, o homúnculo experimentou poderosos relâmpagos. A silhueta negra do desejo levantou a mão no ar e enviou um poderoso fluxo de energia em direção ao monstro. O monstro torceu muito o rosto. De uma dor tão intensa, os dentes brancos do monstro desnudaram fortemente. De repente, em resposta ao desejo, um feixe de luz voou, do qual ele tentou se esconder. Uma poderosa enxurrada de luz foi dirigida no personagem principal, segurando as mãos na frente dele. O Rimongas ficou em uma pose de luta, enquanto, em uma nuvem de fumaça, Desejo percebeu que o monstro havia se recuperado novamente, sem saber que tipo de habilidade o monstro tinha. Ele não entendia como o monstro poderia instantaneamente retornar ao normal. O homúnculo enfurecido estava novamente indo em direção ao personagem principal, quando notificações perigosas apareceram, indicando que o desejo tinha menos de 10% de mana restante. O protagonista estava esperando esse ataque e estendeu os braços para os lados, prestes a usar um ataque relâmpago. Notou que a segurança de Desire era instável. O monstro já estava indo em direção ao desejo, que usou a habilidade de construir uma parede na frente do monstro. O homúnculo imediatamente destruiu esta parede e pretendia atacar o desejo. Mas, um momento depois, o monstro olhou em volta, depois de perder seu alvo. De repente, o protagonista apareceu por trás do monstro
estava prestes a enviar uma barragem de fogo. De ataques Desejo a ele, estendeu a mão atrás da cabeça e balançou, prestes a usar sua habilidade de respingo de fogo. O enorme imediatamente voou no ar e se esquivou de todos os ataques de fogo e relâmpagos, que destruiu tudo em seu caminho. O protagonista foi ligeiramente jogado para trás pela explosão. Onda Desejo percebeu que o monstro era muito rápido e até o feitiço mais poderoso era inútil. Se ele foi incapaz de acertá-lo, ele viu que não adiantava atacar e ele não poderia se defender para sempre. O desejo exausto estava entre os escombros e fumaça, percebendo que seu mana estava quase acabando. E a situação já era terrível. Pírios cobriu o rosto da fumaça com a mão. E ironicamente notou que era uma visão lamentável. O alquimista sarcasticamente observou o que estava acontecendo. Purius disse que era triste. Esse desejo não conseguia nem entender essa grande verdade. Que sua sabedoria mesquinha não conseguia nem chegar perto de... E pelo menos... Ele desejou que o cara percebesse o que era verdade. Esmagando, o monstro pousou no chão, na forma de um azul. Riacho poderoso destruiu toda a terra. O alquimista falou sobre a verdade. Que ele trouxe a vida, não apenas na forma de uma criatura de longa vida. O alquimista observou o desejo com desprezo, explicando sobre a verdadeira imortalidade, como o culminar da pesquisa em alquimia. Desejo estava prestes a usar choques elétricos, quando um enorme zangado tentou atacá-lo. Uma poderosa explosão ocorreu no espaço, esmagando tudo ao redor. Furioso, foi uma força no controle de causa e efeito. De repente, o monstro ficou ensanguentado, sem um braço, em uma nuvem de poeira. De repente, o monstro começou a cair e perdeu o contato com a realidade, assim que o alquimista sorriu maliciosamente. A mão do Rio-Mongas caiu. O alquimista disse que quando havia uma causa, sempre houve um efeito. Então, ele perguntou ao desejo se ele poderia acreditar que ele uma das leis que compõem este mesmo mundo. Púrios falou tristemente sobre o desejo, admirando sua sabedoria, e depois desaparecendo de seu poder. De repente, um poderoso feixe de luz foi direcionado ao monstruoso. Desejo e Purius assistiu perplexo com a explosão. Purius olhou em choque, como sua criação caiu no chão. A arma atingiu o chão, que disse que sabia que havia algo suspeito. Atrás da fatia sorri romântico. Veio em socorro com sua arma e disse que ela tinha chegado. De repente, com a ajuda de um raio, o braço do Rio-Mongas começou a se regenerar novamente. Romantica perguntou ao personagem principal se ele a ouviu. A mulher de cabelos castanhos segurando uma arma nas mãos olhou com raiva para o monstro. Ela perguntou a ele que tipo de quimera era, que foi capaz de se recuperar imediatamente. Desejo explicou que não era uma quimera, mas um homúnculo parado à distância. Romantica agarrou a cabeça. Parado no epicentro das ruínas. Desejo que o monstro tinha uma estranha capacidade de se recuperar. E ele não eles não poderiam matar o monstro com feitiços normais. Romantica não entendia como eles poderiam ser eles. Silhueta. O desejo assistiu enquanto o monstro voltava à vida. E levantou-se do chão. O protagonista disse a Romantica para cobri-lo. Enquanto isso, ele inventaria algo. A menina respondeu que tentaria fazer o seu melhor. Desejo ficou em uma nuvem de poeira. Ana olhou para frente com confusão. Ele raciocinou que valia a pena pensar em tudo, porque quaisquer ataques eram inúteis, e eles precisavam encontrar outra maneira de mudar a situação. Em seu favor, ele pensou em como ele poderia ganhar se os enormes simplesmente se esquivassem dos ataques ou ignorou suas consequências. O monstro crescido
mostrou os dentes violentamente. De repente, o personagem principal ficou pensativo. Ele tentou entender por que o monstro escapou, se ele ainda ignorasse as consequências. Purius começou a andar pela sala. Sorrindo levemente, ele respondeu que já havia passado muito tempo. Curius se aproximou de seu monstro e disse que tinha mostrado o suficiente. O alquimista olhou para os caras com desprezo, tentando estalar os dedos. Ele já queria terminar a performance o mais rápido possível. O alquimista imediatamente estalou os dedos. Desejo olhou para o que estava acontecendo com tensão. Romantica estava se escondendo atrás dos escombros naquele momento e apagar a arma dela. O monstro imediatamente ficou animado e começou a pular o enorme agitado, muito, e tentou retratar algo. O protagonista assistiu o monstro e percebi que o enorme estava tentando transformar. O desejo voltou-se para seu amigo, dizendo a ela que o monstro estava retratando algo incompreensível. Então ele disse a ela para estar pronta. O personagem principal ficou imediatamente horrorizado enquanto ele observava o que estava acontecendo. Ele viu que um fluxo de luz azul começou a se reunir. Na cabeça do monstro, o personagem principal, percebi que Mana imediatamente começou a se reunir. Em um ponto, o desejo mostrou os dentes e observou o poderoso fluxo de ar acontecendo perto dele. Ele percebeu que, com a ajuda de causa e efeito, o monstro poderia coletar mana sem qualquer recuo. O protagonista imediatamente correu para correr em direção à Romantica, que naquele momento estava parado nos escombros. O alquimista riu maliciosamente, como sua criação acumulou um poderoso fluxo de mana. Ele gritou para os caras que não havia sentido em fugir. O protagonista já havia se aproximado de seu amigo e estava tentando se proteger com ela. Curius gritou para os caras que eles eram incivilizados, selvagens, e ordenou que eles desaparecessem deste mundo. Desejo agarrado Romantica e tentou se esconder atrás dos escombros das paredes. Liberou um fluxo de luz muito poderoso para o lado. Desejo tentou desviar o olhar sob sua longa franja. O fluxo de luz de mana era tão poderoso que era visível mesmo da rua. Onde já era noite, este fluxo poderoso foi direcionado para os caras. Uma nuvem de poeira espalhada por todo o céu noturno. O alquimista chamou os caras de canalhas. Curius olhou para o céu, como um enorme buraco apareceu debaixo do solo, de um fluxo tão poderoso de ora. Curius lamentou perder ingredientes tão preciosos. Mas ele não teve escolha, pois não gostava de ficar irritado. O alquimista ficou ao lado de seu monstro crescido, bem nas profundezas da nuvem de poeira. Não importava para ele, porque ele poderia obter bons ingredientes a um preço diferente. A atenção do alquimista estava voltada para o lado. Como ele notou algo de repente, uma luz brilhante apareceu entre uma nuvem de poeira. Curius arregalou os olhos e olhou para trás em choque. Desejo segurou Romantica em suas mãos com a mão levantada, com o qual ele usou uma esfera protetora. O personagem principal naquela época estava escondido com Romantica atrás de uma parede mágica, atrás do qual estava curioso com seu monstro. O alquimista não entendeu o que o desejo tinha feito. E como ele foi capaz de repelir um homem tão poderoso, ataque sendo apenas um mágico do terceiro círculo. Um desejo exausto olhou para frente, enquanto Romantica tentava afastá-lo. O protagonista explicou que não havia sentido em contar a Purius. Tudo na mão do protagonista era um medalhão, com uma pedra vermelha que Zod deu a ele sozinho, apenas no caso de desejo, entendeu? Eles teriam simplesmente sido e nenhum vestígio teria permanecido se ele não tivesse conseguido ativar o sistema Aurora.
Com o tempo, Purius olhou para frente com raiva e ordenou que seu monstro reunisse mana. Em um ponto em sua cabeça, mais uma vez, o Protagiste sabia que o sistema Aurora só poderia ser usado uma vez e não poderia ser protegido novamente. O Protagiste ficou bem na frente de Romantica, que estava tentando chamá-lo. Ele entendeu que agora ele não tinha outra escolha. Curious sorriu maliciosamente, como Humongous estava prestes a liberar outra barragem de mana de sua cabeça. Desejo estava prestes a usar seu ataque mais forte. O protagonista levantou a mão e foi cercado por magia de fogo. Romantica sentou no chão e, como personagem principal, coletou mana e Orra em torno de si mesmo. Desejo segurou duas mãos na frente dele e criou mana, preparando-se para usar a habilidade mágica combinada. Um poderoso flash azul se espalhou no ar. O personagem principal lançou um raio de si mesmo usando a habilidade Inferno Storm. Suas auras mágicas colidiram entre si e destruiu tudo ao seu redor. Uma poderosa onda de choque tentou explodir. Desejo e Romantica sentado atrás dele. Desejo olhou para frente com cuidado, percebendo que ele havia derramado até a última gota de maná neste feitiço e se perguntou se o agora enorme seria capaz de mudar o efeito novamente. Flocos de fumaça acre encheram todo o espaço. O personagem principal entendeu que mais um ataque do monstro e eles não sobreviveriam. Romantica e Desejo espiavam na fumaça, tentando fazer